Olá pessoal, eu sou o Thiago Vieira. Eu sou o Jean Regina e nós somos do canal Direito Religioso. Este é o canal para você conhecer mais sobre como o mundo do direito interage com o mundo da religião, falando de assuntos da vida interna das igrejas e de sua relação com a sociedade e com o Estado. Então, já que você chegou aqui neste novo canal, aproveita para dar um like, se inscrever e colocar o sininho das notificações. Não deixe para depois, faça agora. Dentre vários assuntos que vamos tratar aqui, um deles é que queremos fazer uma série de review de livros. Queremos falar um pouco com você sobre obras que nos impactaram e que são fundamentais para a compreensão do fenômeno religioso e suas interações com as mais diversas ciências do conhecimento, em especial o direito. E neste vídeo vamos falar da obra Inteligência Humilhada, do nosso amigo Jonas Madureira, uma obra fantástica do pensamento reformado de linha calvinista, um clássico que você não pode passar desta vida sem ler. Você já deve ter assistido vários reviews em redes sociais falando sobre o livro do pastor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Talvez você tenha ficado na compreensão óbvia do termo, conformando-se com a ideia de que o livro é uma ode à inteligência que caminha perante Deus, ou um conjunto de termos filosóficos aplicados à teologia. Na verdade, o livro vai muito mais além desses pontos, e nós queremos mostrá-lo a vocês. O pastor Jonas Madureira é professor em vários seminários, dentre os quais podemos citar o Martin Bucer. Escreveu conteúdos importantes para o curso básico de Teologia da Vida Nova e tem sido um instrumento do Senhor para contribuir na formação de pastores, teólogos e juristas em todo o Brasil. É um livro que alcança cristãos de diferentes vocações. Considero como um prelúdio para quem deseja estudar de forma correta, mas também é um guia do peregrino para os que simplesmente desejam adentrar no processo de autoconhecimento legítimo. Com a onda de ataques que as igrejas evangélicas vêm sofrendo nos últimos 5 anos, ocorreu um aumento na demanda de pessoas procurando se inteirar sobre a história da igreja, bem como também os catecismos e confissões da Reforma. Além disso, ocorreu uma descoberta massiva da influência da teologia nos setores essenciais da sociedade, principalmente a filosofia e o direito. Trata-se de um livro que discorre sobre as bases primárias e essenciais da cosmovisão cristã. Mas não fica limitado a uma apresentação superficial, já que seu conteúdo tem, por fim, moldar nossas práticas intelectuais, dissertando sobre o processo de redenção do intelecto. O autor busca nos fazer entender que os atos de, primeiro, pensar, segundo, tecer críticas e terceiro, absorver conteúdo, são favores de Deus concedidos aos homens. Uma vida de estudo que ainda anda junto com o reconhecimento do Deus, que concedeu e delimita o processo de percepção de qualquer assunto. Concretiza o termo técnico trazido pelo autor chamado propedêutica, que é a inteligência humilhada. O autor demonstra que a inteligência humilhada é o direcionamento correto da razão. Ao estabelecer que existe diferença entre inteligência humilhada e sacrifício do intelecto, somos lembrados da condição de muitos fiéis desinteressados em entender a dinâmica da fé cristã, ou seja, a natureza da salvação, o processo de regeneração, a santificação. Fato esse que afeta o seu desempenho em outras atividades fora da igreja. Um bom exemplo seria um jurista cristão, que desconhece que a origem dos direitos e garantias fundamentais são fruto da vontade de Deus para os homens, expressa na Bíblia Sagrada. Outro exemplo é um cristão que silencia diante de violações como a liberdade religiosa, preso numa falsa ideia de separação entre igreja e Estado. Cair em tais erros nada mais é do que uma consequência de vícios que corrompem o nosso entendimento sobre Cristo e do Deus que criou o nosso intelecto. O foco do autor é responder a esta problemática, tratando do processo de autoconhecimento e explicando à luz das Escrituras, nos direcionando a entender que o procedimento de libertação do coração provém de Deus, assim como o processo de libertação do intelecto também provém de Deus. Esta libertação gera em nós o intelecto humilhado, que não significa uma mente negligente para o estudo, não. É o sinônimo de um coração sensível à vocação dada por Deus, tendo em vista que o uso ministerial da razão, conforme ensina Lutero, significa o uso da inteligência para as coisas do reino de Deus. E por que, Tiago, nós precisamos ser reintroduzidos nesses conceitos? No Catecismo Maior de Westminster, encontramos que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas com os efeitos noéticos da queda, houve um redirecionamento do coração do homem. A queda interferiu nos âmbitos material, volitivo e nas faculdades intelectuais dos seres humanos.
O resultado disso é um cenário de miséria intelectual. Essa miséria fica demonstrada numa vida sem Deus e na figura clássica do homem procurando o sentido da vida. E não é possível vencer os efeitos da queda sem a intervenção do próprio Deus. O pastor Jonas nos lembra do alcance do processo de regeneração. Não é apenas uma transformação singela, mas é uma redenção que alcança nosso coração e nossa mente. Não é à toa que somos impelidos pelo autor a ter uma razão que ora e uma fé que pensa. Nenhum ser humano é capaz de iniciar tal processo, muito menos produzir tais efeitos. Ter uma inteligência humilhada não só refina nossos estudos, como também nos faz encarar de forma bíblica questões emocionais. Responder perguntas como qual o fim último da tristeza ou existe algum benefício nas provações torna-se possível quando somos alcançados pela transformação que Deus produz em nós. Saber reter lições importantes nos momentos de adversidade e exercitar a confiança na divina providência são resultados de um coração permeado pela inteligência humilhada. Jean, o autor demonstra que o resultado da autoconfiança humana, chamada no livro de autorreferência, gerou resultados preocupantes na história da igreja, além de corromper as prioridades da comunidade de fé, no sentido das questões sociais. Se nós não vivermos no sentido de teorreferência, que é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, consequentemente seremos incapazes de cuidar dos problemas que assolam o mundo. E o que tudo isso tem a ver com direito e religião? Eu também quero saber. Pela riqueza da obra, nós decidimos também falar sobre a sua contribuição nessa perspectiva. O trabalho dentro do direito, assim como qualquer outra profissão terrena, requer que o façamos por e com vocação. Trabalhar de acordo com a vontade de Deus é que gera excelência no ofício jurídico. A dignidade da pessoa humana, um princípio que enfatizamos diariamente, é expressão de forma primária na estrutura salvífica de Cristo, que nos concede a salvação independentemente de nossos méritos. Entendendo o favor imerecido de Deus para com os homens, profissionais do direito são conduzidos pelo próprio Deus a promover uma estrutura legal que garanta a proteção física a todos dentro de uma nação. É porque eu compreendo a estrutura do cristianismo puro simples, parafraseando C.S. Lewis, que eu trabalho de forma a representar esta fé para todos os homens, quer eles creiam, quer eles não creiam. Falando sobre filosofia do direito e cosmovisão cristã, o pastor Jonas fez uma excelente colocação, afirmando que o direito faz parte do conjunto de estruturas elementares de direcionamento da sociedade, acompanhando da educação e também da mídia. Portanto, nas palavras do autor, precisamos de cristãos capazes de formar uma ciência jurídica, isso é, sinônimo de um instituto efetivo e encaminhando para uma conscientização e concretização do ideal de justiça. Tal perspectiva só é possível de alcançar se estivermos conscientes da importância de ter diariamente uma inteligência humilhada. É isso aí, pessoal. Em breve lançaremos mais vídeos falando sobre obras que reputamos como essenciais para a formação do pensamento da igreja, assim como para o aprimoramento do direito do Brasil. Aguardamos vocês e não esqueça, deixa seu like. Muito obrigado por nos assistir. Esperamos vocês nos próximos vídeos.